Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos estudos bíblicos de quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Na semana passada, nós estudamos o primeiro capítulo da primeira carta de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, pelo menos os primeiros versos do capítulo 2. Antes, porém, nós vamos orar ao nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, por este momento em que temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. Fica, Senhor, com cada um de nós, fala aos nossos corações e abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso estudo. Na semana passada vimos o capítulo 1 e podemos sintetizar da seguinte forma: o apóstolo João, autor da primeira carta que leva o seu nome, ele se identifica como testemunha de Jesus. Ele é testemunha direta. Ele andou com Jesus. Recebeu de Jesus a mensagem do Evangelho, que neste capítulo ele sintetiza como Deus é luz. Deus é luz. O Evangelho é pregado para que nós tenhamos comunhão com Ele, comunhão com o Filho, comunhão com a Igreja, mas esta comunhão só é possível se nós andarmos na luz. Mas para andarmos na luz, nós precisamos que os nossos pecados sejam lavados, sejam purificados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós confessamos, então, os nossos pecados a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é assim, quem anda nas trevas não pode ter comunhão com Ele, e este foi o primeiro capítulo de João que nós estudamos na semana passada. Vamos agora ao segundo capítulo. 1 João, capítulo 2. Vamos primeiramente ler e depois então voltamos comentando verso a verso os ensinamentos que nós temos aqui. Nós vamos ler apenas até o verso 7. Porque o capítulo é longo e nós hoje não teremos tempo de estudá-lo inteiramente. Então, começando no verso 1, primeira carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
Verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Então, lemos aí até o verso 7. Vamos voltar ao verso 1 para fazer aí os nossos comentários. Meus filhinhos, começa o apóstolo Paulo na sua característica sempre de alguém bem carinhoso para com as pessoas. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ficou bem claro no capítulo 1 que nós não podemos ter comunhão com Deus se não andarmos na luz. Mas quem anda na luz não tem como característica viver pecando. Vejam bem o que nós estamos falando. Aqueles que andam na luz, o crente em Jesus Cristo, não tem como característica viver pecando. O pecado não o domina. É isto o que o apóstolo João vai abordar aqui, conectando aí o capítulo 2 ao assunto do primeiro capítulo. Ele diz: ele escreve esta carta, está aí mais um objetivo, né? Para que vocês não pequem. Mas ele diz: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós já vimos que não podemos nos enganar. Infelizmente, estamos sujeitos a falhas. Nós erramos, nós pecamos. O que João está falando? Se alguém pecar, portanto, não é regra, nós não temos que pecar, mas quando acontece, em virtude de sermos falhos, em virtude muitas vezes de nossas fraquezas. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Intercessor, alguém que intercede por nós. Quem é esse intercessor? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele intercede por nós junto ao Pai. Jesus Cristo nos defende junto ao Pai. Irmãos, percebam como o Evangelho é precioso para nós, como nós temos garantias dadas pelo próprio Deus, pelo fato de termos sido alcançados por sua misericórdia quando cremos em Jesus. Se, porém, alguém pecar, Jesus intercede junto ao Pai por esta pessoa. E nós lemos aqui, Jesus Cristo, o justo. Este termo, o justo, é muito importante. E nós vamos comentá-lo um pouquinho mais no verso 2. Agora, vamos entender um pouquinho desta questão aqui. Jesus, o intercessor. Esta palavra lá no original significa advogado, e advogado de defesa, paráclito, né, ou paracleto, como alguns falam. Então, Jesus, junto ao Pai, ele trabalha como nosso defensor, como nosso advogado de defesa. É como se Jesus estivesse falando: por este eu também morri. E este termo, o justo, aqui, né, ele vai conectar esse verso 1 ao verso 2, que nós vamos em seguida comentar. Por quê? Porque este advogado de defesa, ele precisa, perante o Pai, ser alguém impecável.
O advogado de defesa deve ser impecável diante do tribunal de Deus. O que a justiça de Deus exige que alguém, para defender pecadores junto dele, este alguém precisa ser o justo, precisa ser alguém sem mancha, alguém que nunca tenha pecado, alguém que nunca tenha caído como nós caímos. E Jesus é esta pessoa. Jesus é o único que pode ser intercessor, é o único mediador entre nós e Deus. Então, por que justo? Porque o advogado de defesa deve ser impecável diante do tribunal de Deus. A justiça de Deus exige que seja assim. E Cristo o é. Cristo é santo, Cristo é puro, Cristo é justo, Cristo é perfeito em todos os seus atributos. Os atributos do Pai são também os atributos do Filho. Então, neste primeiro verso, nós aprendemos aí com João que ele escreve estas coisas para que nós evitemos pecar, evitemos situações que possam nos levar a pecar, evitemos nos expor diante de situações as quais nós corramos o risco de pecar. É assim que nós devemos viver, fugindo de situações que possam nos fazer cair. Andar na luz significa não querer errar, significa querer fazer a vontade de Deus e andar num relacionamento íntimo, próximo com Ele. Agora, se acontecer de pecarmos, Jesus vai interceder perante o Pai. Verso 2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Este segundo verso, escrito por João, ele vai nos fazer entender um pouco mais deste termo, o justo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Vamos entender esta frase escrita por João. Nos tempos antigos, os povos pagãos da antiguidade, eles eram atormentados por seus deuses. Na verdade, nós sabemos, o maligno, ele aprisiona as pessoas nas suas crenças. Ele procura fazer com que estas pessoas presas prestem-lhe sacrifícios. Então, muitas vezes manifestando-se nesses falsos deuses. Claro, olha aí, a idolatria tão combatida na Bíblia, quais são as suas consequências? Esses deuses, muitas vezes, manifestações diabólicas, eles aprisionam seus fiéis e cobra deles sacrifícios. E entendiam os povos pagãos que, fazendo isto, eles estariam acalmando, aplacando a ira desses deuses. Então, no mundo pagão, nas religiões pagãs, os deuses tinham sua ira aplacada para que não castigasse os povos, para que não enviasse pragas, para que não os atormentasse, assim eles criam. Então, eles ofereciam ofertas, holocaustos, sacrifícios a esses deuses. Então, o termo propiciação, ele tem a ver com estes sacrifícios, porque propiciação proporciona isto,
apaziguamento da ira dos deuses. Quando nós lemos aqui que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, o que nós entendemos então é que Jesus é aquele que faz com que a ira do Pai seja aplacada. Jesus aplaca a ira do Pai. A ira do Pai é desviada para Cristo. O sacrifício de Cristo é esta oferta, é este holocausto onde a ira de Deus é acalmada. Os pecados nossos, eles foram lançados em Jesus. Jesus pagou pelos nossos pecados e Deus aceita este sacrifício em nosso favor. Talvez você poderia dizer, mas então a religião verdadeira, o cristianismo, que inclusive começa no Antigo Testamento, quando o Messias é prometido e aqueles sacrifícios simbólicos que apontavam para Jesus preparavam o mundo, preparavam o ser humano para a vinda do Messias, a fim de que a ira de Deus fosse aplacada, fosse acalmada. Então, a única e verdadeira religião, ela se assemelha às religiões pagãs? Não. Qual que é a grande diferença? Nas outras religiões, nas religiões pagãs, pelo fato, inclusive, de o ser humano ser atormentado por seus deuses, ser ameaçado por seus deuses, pelo fato de o homem não ter qualquer tranquilidade, de não poder viver tranquilo em virtude dessas constantes ameaças, o que ele fazia? Ele ia em direção desses deuses para ter calma. Ele ia em direção a estes deuses para que aplacasse a sua ira. Mas no cristianismo não é assim. Na única e verdadeira religião, que é a nossa religação com Deus, é o Pai quem dá o primeiro passo. É Deus quem vem ao nosso encontro e é Ele, inclusive, quem propicia, quem providencia o sacrifício. O plano de nossa salvação, ele foi uma criação de Deus. Ele foi idealizado por Deus. Então, o Evangelho, nosso plano de salvação em Jesus Cristo, ele é uma proposta de Deus para a nossa salvação. Qual que é a grande diferença, então, entre o cristianismo e as demais religiões? Enquanto nas demais religiões, o homem vai em busca dos seus deuses, vai em busca desta paz, no cristianismo, Deus dá o primeiro passo e olha, nós não precisamos oferecer nada, porque nós não temos o que oferecer. Como nós já falamos, somos falhos, somos pecadores e merecedores, na verdade, do castigo de Deus. Mas Deus dá o primeiro passo oferecendo a nós o perdão, oferecendo a nós o resgate, oferecendo a nós a salvação. Ele oferece a nós a purificação através do sacrifício de seu Filho. Então, quando nós falamos de propiciação de Jesus, nós estamos falando que ele próprio se oferece para que nós sejamos contemplados pelo perdão de Deus. Enquanto os povos pagãos corriam atrás para obter esse perdão, não, nós o recebemos gratuitamente de Deus. E não é isto o Evangelho. O Evangelho não é o dom gratuito de Deus para que nós sejamos salvos. Então é assim que nós entendemos este verso 2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Foi Deus quem providenciou o sacrifício que faria com que a sua ira
fosse aplacada, fosse desviada de nós e nós não fôssemos condenados. Então, Jesus é o nosso substituto. Como é que isto acontece? Quando é que a ira de Deus é desviada para Cristo? Quando isto tem valor para nós, individualmente falando? Quando cremos. É mediante a fé que a propiciação pelos nossos pecados tem valor nas nossas vidas. É quando nós cremos no Filho de Deus. Lembrem-se do que Jesus falou a Nicodemos lá em João 3,16. Deus amou o mundo. E ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, quando nós cremos, mediante a fé, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ensino valioso. E quando nós citamos João 3,16, nós já podemos explicar também a segunda parte desse verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João 3,16 diz: Deus amou o mundo, e porque ele amou o mundo, ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Conversando lá com Nicodemos, nos versos 17 e 18, ele continua essa conversa dizendo que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Quem crê não é condenado, quem não crê está condenado. Quem não crê está condenado, e Jesus veio para dar oportunidade para que esta pessoa mude de posição e passe a crer no Filho e tenha também a vida eterna. João 2, verso 2. Uma conexão direta com João 3, 16, 17 e 18. Lá em Romanos 3, 26, nós temos esse registro. O apóstolo Paulo fala lá que quando nós cremos, né, nós somos justificados. Lá nós lemos que Jesus é justo e justificador. E aí nós ligamos, então, este justo aqui com o que João tinha falado no verso 1. Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo, aquele que satisfaz a justiça de Deus em nosso favor, porque era necessário que não tivesse pecado alguém que fosse pagar pelos pecados dos pecadores. Eu não posso pagar pelos meus próprios pecados, porque eu sou o pecador. Eu não posso pagar pelos pecados de mais ninguém. Agora, o puro pode pagar pelos impuros. O justo pode pagar pelos impuros, pelos injustos, e essa é a justiça de Deus. Jesus é, portanto, o justo, e ele é justo e justificador. Porque é justo, ele pode justificar. Então, ele é o justificador. Nós somos justificados quando nós cremos. Então, vejam aí, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isto está lá em Romanos 3, verso 26. E no verso anterior, Romanos 3, 25, nós lemos: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Tudo que nós falamos aqui está registrado ali também em Romanos 3, 25. Jesus é nossa propiciação. Ele foi oferecido como sacrifício para apaziguar a ira de Deus que era contra nós. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. O sangue de Jesus foi derramado, e é por seu sangue que nós somos
purificados de todo pecado. É assim que a justiça de Deus é demonstrada. Isto é evangelho, isto é boa notícia. E se nós, quando pecamos, não precisamos, na verdade, ficar desesperados, nós não precisamos ficar desesperados, porque o evangelho é boa notícia. Em Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados, nós somos lavados, a comunhão é restabelecida e nós andamos na luz com Jesus. Então, a segunda parte aqui desse verso 2, e não somente pelos nossos pecados, mas ele é propiciação também pelos pecados de todo o mundo. O perdão mediante o sacrifício expiatório de Cristo, ou seja, sacrifício que faz expiação, sacrifício que nos purifica, nos lava, nos santifica, nos torna limpos, não é limitado. Este perdão, né, mediante o sacrifício expiatório de Cristo, não é limitado a um só grupo específico, não é limitado aos apóstolos, não é limitado à igreja primitiva. Ele tem aplicação mundial, não é limitado ao judeu. Deve ser recebido por fé, porque Deus é imparcial. Então é pela fé. Não é apenas para o judeu. Aliás, o judeu precisa crer que Jesus é o Messias, para que o judeu também seja salvo. Este é o verso 2. Verso 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele cuja vida se caracteriza pela obediência demonstra com essa atitude que conhece Deus. Uma pergunta aqui que é respondida neste verso 3. Como eu sei que eu conheço a Jesus? Como eu sei que o sacrifício dele é válido por mim? Ora, eu ando na luz? Quem anda na luz é aquele que obedece os seus mandamentos. Posso perguntar de forma diferente: como eu posso saber que eu conheço Jesus? Se eu obedeço seus mandamentos, eu conheço Jesus. Porque esta é a característica de quem o conhece. Nós temos prazer em andar na luz, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Aí eu pergunto a você: você conhece Jesus? Você obedece aos seus mandamentos? Quantas pessoas dizem que conhecem a Jesus? Quantas pessoas dizem que aceitam a Jesus? Ah, aqueles que dizem: todo mundo aceita Jesus. Isto não é verdade, porque a característica daquele que aceita Jesus é que esta pessoa o obedece. Esta pessoa anda de acordo com a vontade de Jesus. Esta pessoa tem prazer em fazer a vontade do Pai. O sacrifício de Jesus, quando foi realizado por essa pessoa e ela creu no Filho, aquele sacrifício passou a ser válido para ela e o Espírito Santo veio habitar no seu interior. O Espírito Santo, ele é o responsável por esta comunhão nossa com o Pai. Então, quer saber se você tem um filho? Olhe para a sua vida. Você obedece a Deus? Você tem prazer em obedecê-lo? Ou o seu prazer está em andar do jeito que você mesmo quer, em andar na carne, em desobedecer a Deus? Para aqueles que ainda andam desta forma, esses estão debaixo da ira de Deus. Não é o que ele quer. Ele quer que essa pessoa receba
a Jesus, aceite o seu sacrifício e passe para o nosso lado, passe para o lado de Jesus. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço. Olha aí, não tem gente que diz isso? Aqueles que gostam de se enganar. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, sabe o que João está dizendo? É mentiroso. Se você diz que conhece a Jesus, se você diz que ama Jesus, se você diz que vai estar com Ele na eternidade, mas você não obedece aos mandamentos, aos ensinamentos, aos princípios de Jesus, vá à palavra de Deus, vá aos evangelhos e você vai ver o que Jesus ensina lá. Se você não segue os ensinos de Jesus, João está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que você é mentiroso. Olha o que nós estamos estudando aqui. Não sou eu que estou dizendo que você é mentiroso. É o apóstolo João, que andou com Jesus. É aquele discípulo amado que se debruçou sobre o peito de Jesus. É ele que está dizendo que você é mentiroso. Ele diz que a verdade não está nesta pessoa. E por que João está dizendo isto também? Além do estudo desta carta servir para nós, é claro, Jesus, aliás, João, ele escreveu esta carta, lembrem-se de nossa introdução lá ao capítulo 1, para que a Igreja de Cristo se precavesse contra o gnosticismo. O gnóstico dizia ter o verdadeiro conhecimento de Deus. O gnóstico dizia que nós não somos salvos quando nós cremos no sacrifício de Jesus. O gnóstico dizia que nós somos salvos quando adquirimos, quando alcançamos o verdadeiro conhecimento. Isto é heresia. Nós somos salvos quando nós cremos no Filho de Deus, que fez propiciação pelos nossos pecados, morreu por nós, nos substituiu, e assim a ira de Deus pelo pecador é acalmada pelo pecador que se arrepende e entrega a sua vida a Jesus. Então, o gnóstico dizia ter o verdadeiro conhecimento de Deus, mas aquele conhecimento dele não era verdadeiro coisa nenhuma, porque ele dizia que a matéria e o espírito são coisas separadas, que não têm conexão e que, como nós vivemos neste corpo que é matéria, nós podemos fazer o que quisermos, podemos pecar à vontade. Isto vai contra os ensinos de Jesus, porque vai contra aquele que anda na luz. Quem, na verdade, anda de acordo com os ensinos dos gnósticos, anda nas trevas, não tem comunhão nem com o Filho, nem com o Pai. Então, o gnóstico dizia ter o verdadeiro conhecimento de Deus, mas ele não guardava os mandamentos. Não guardava por quê? Porque entendia que vivia na matéria e a matéria pode fazer tudo e a parte espiritual é outra história, né? O gnóstico era, portanto, mentiroso, e todo aquele que diz que conhece Deus, mas não obedece seus mandamentos, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo João, que recebeu a autoridade de Jesus para ensinar desta forma, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que este é mentiroso. Você crê em Jesus? Você entregou sua vida a Ele? Você obedece aos seus mandamentos, seus ensinamentos, seus princípios? Ou você é moderninho, anda de acordo com o mundo dos nossos dias, que quer inclusive destruir a família com ensinamentos que vão contra a palavra de Deus? Esses não conhecem Deus. É o que nós estudamos aqui também nesse verso 4. Verso 5. Mas se alguém obedece à sua palavra, se alguém obedece à palavra de Deus, se alguém obedece os ensinos, os princípios de Jesus, nele, nessa pessoa, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O amor de Deus aperfeiçoa esta pessoa. Desta forma, sabemos que estamos nele. Como é então que nós sabemos que estamos em Jesus? Lá em Romanos 5,
verso 5, nós lemos que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, porque Deus é amor, o Espírito Santo de Deus é Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós, ele habita em nós, então nós temos o amor de Deus em nós, nós somos inundados pelo amor de Deus e ele nos capacita a amar. Na verdade, nós aprendemos com Jesus que o primeiro e maior de todos os mandamentos, e nele é resumida toda a lei, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, aquele que conhece a Deus, obedece à sua palavra. Isso é traduzido em quê na prática? Amor a Deus e amor ao próximo. Então, nós amamos a Deus, nós o colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas, nós queremos fazer a vontade dele e nós também procuramos amar ao nosso próximo, nós procuramos ajudá-lo, nós procuramos servir a Deus e servimos a Deus servindo ao próximo. É assim que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Verso 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então perceba, se no verso 5 nós dizemos que aliás, se no verso 4 nós dizemos eu o conheço, então nós lemos aí no verso 5. Então nós obedecemos a sua palavra e andamos em amor. Nós amamos. O verso 6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E como Jesus amou? Como Jesus andou? Jesus amou. Jesus andou em amor. Jesus andou em pureza, em santidade. Jesus não odiou. Jesus não teve inveja. Jesus ajudou. Jesus ensinou para nosso crescimento, para nossa maturidade. Jesus deu sua vida por nós, Jesus nos salvou. O que João nos ensina aqui? Aquele que afirma que permanece em Jesus deve andar como Jesus andou. Então percebam que o apóstolo João aqui, ele aprendeu com Jesus, ele andou como Jesus andou e ele fala que você e eu também devemos andar como Jesus andou. Fazer diferente é incoerência. Falar que tem uma experiência pessoal de salvação em Cristo Jesus, que o conhece pessoalmente, tem uma experiência com Deus santo, puro, verdadeiro, Deus que é amor, e andar de uma forma diferente daquela pessoa que é transformada, porque o Espírito Santo de Deus nos transforma, isso é incoerência. E é isso que João diz aqui no verso 6, para concluirmos até aqui esse estudo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Andando como ele andou, anda na luz. Tem comunhão com o Pai, tem comunhão com o Filho, tem comunhão com a Igreja de Cristo. Bem, o verso 7, ele diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo. O apóstolo João começou a falar aqui de amor. E como ele começou a falar de amor, ele, na sua cabeça lá, ele está se lembrando daquilo que Jesus ensinou acerca do amor, primeiro e maior de todos os mandamentos. Então ele fala, não é um mandamento novo. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram, a mensagem que a igreja
lá no princípio ouviu de Jesus, aqueles discípulos, os 12, os 70, a multidão, a mensagem que eles ouviram e que depois os apóstolos divulgaram, a mensagem desde o princípio é centralizada no amor de Cristo, no amor de Deus. O mandamento, no fim das contas, é um só, o amor. Então, desde o princípio, o início da experiência cristã, quando ouviram o Evangelho pela primeira vez, o que eles ouviram foi que Deus é amor, que Jesus, por amor, se entregou a nós. E é esta a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o amor de Deus em nossa direção. Esta é a propiciação que acalma Deus quando olha para nós. Ele nos olha através de Jesus. Ele nos olha através da perfeição de Jesus. Ele nos olha através do justo Jesus. Então ele nos olha com misericórdia, com graça e é propício a nós. Vamos terminar aqui o estudo por enquanto. A partir da próxima semana, nós vamos continuar aí do verso 8 em diante. E de uma certa forma, João aqui caminha agora para falar um pouco sobre o amor. Então, nós, na próxima semana, vamos voltar ao verso 7 para fazermos esta ligação com a continuação do estudo. Bem, que Deus abençoe cada um dos irmãos que esteve aqui conosco, nos acompanhando neste estudo. Olha, eu faço esta exposição de uma forma bem repetitiva. Nós repetimos o verso, nós comentamos cada parte dele, mas é porque à medida em que nós vamos fazendo isto, nós vamos raciocinando acerca do significado da palavra de Deus para nós. É importante, nós vamos sendo edificados, nós vamos crescendo, nós vamos percebendo o amor de Deus por nós. Amém, irmãos? Obrigado por sua companhia, esteja conosco na semana que vem para nos alimentarmos mais um pouco com a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, esta boa notícia. Se você olha para você e de repente percebe que pecou, sabe o que esta boa notícia revela a você? Que em Jesus você tem o perdão de Deus. Basta você confessar este pecado, ir a Cristo e a comunhão é restabelecida. Na verdade, aqueles que têm Jesus, quando eles caem, quando eles pecam, eles ficam entristecidos. Eles se entristecem. Nós nos entristecemos porque nós sabemos que naquele momento nós deixamos Deus triste, nós deixamos seu Espírito Santo que habita em nós triste. Então nós queremos que a comunhão seja restaurada. Então nós confessamos esse pecado, nós somos perdoados e a comunhão é restabelecida. Obrigado mais uma vez. Vamos orar e assim terminar este estudo. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nós nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor esteja agindo no nosso interior, para que nós possamos estar sempre em comunhão contigo, possamos sempre andar na luz. Queremos, Senhor, pedir por aquelas pessoas que porventura tenham acompanhado este estudo e ainda não tenham aceitado a Jesus, que elas possam compreender a tua palavra, compreender o teu evangelho, abrir seu coração e receber a Jesus como seu Salvador pessoal, arrependidos, Senhor, de seus pecados e com a disposição de também andar nos teus caminhos. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Obrigado por tua igreja aqui no bairro de Vila Augusta. E obrigado por tua igreja em toda a face da terra.
Prepara-nos, Senhor Deus, para enfrentar as dificuldades que vêm ao nosso encontro. Prepara-nos para sermos testemunhas fiéis e para continuarmos ganhando almas para Ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Até a próxima semana.